Meus amados, eu gostaria de convidar você a abrir suas Bíblias no livro de Ruth. Amados, eu creio que vocês já viram uma ovelha. Se não, pessoalmente, vocês olhem para o irmão do lado e vocês vão ver as ovelhas de Jesus. Mas uma característica muito interessante das ovelhas é que quando elas estão perdidas ou com medo ou longe do seu pastor, elas ficam paradas. Em casos graves, bem perigosos, vamos colocar assim, ou exagerando um pouco, elas ficam paradas, elas travam, elas ficam imóveis. É como se ela estivesse esperando que algo acontecesse, algo externo acontecesse e algo mudasse. As ovelhas, elas têm a dificuldade, elas não conseguem, elas não sabem voltar sozinhas, elas não conseguem procurar água, elas não conseguem encontrar o pasto. Mas às vezes um pequeno movimento que elas fazem, um levantar de cabeça, um inclinar da orelha, já é o suficiente para que ela escute a voz do seu pastor. O interessante é que se tivesse outras pessoas chamando essa ovelha, ela não iria, mesmo ela ouvindo. Ela vai quando escuta o pastor dela, o pastor chamando. Então, às vezes, um movimento simples de um sinal que ela fez com a orelha, ela pode voltar lá para o pastor. Eu acho que essa ilustração, eu queria que o irmão abrisse aí na tela, ela casa perfeitamente com João 10, versículo 27 e 28. E eu acho que dá uma luz bem interessante a respeito disso. Os irmãos não precisam ir, mas diz assim a palavra de Deus em João 10, versículo 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Amados, a gente está estudando o livro de Ruth, livro que envolve pelo menos 3 personagens, Ruth, Noemi e Boaz. E aqui, a partir do momento que a gente entra no capítulo 3, a gente vê quando Boaz entrou na vida de Ruth e de Noemi, e só essa simples pessoa já conseguiu mudar, principalmente o coração de Noemi. Tínhamos preocupações, tristeza cercando ali Ruth e Noemi, mas em outro aspecto, quando Boaz chega, a perspectiva muda, o olhar muda. E aqui a gente vê um homem dedicado, um homem que está preocupado, está sendo gracioso com aquelas pessoas, demonstrando às vezes aquilo que ele não recebeu ou aquilo que ele sabe que as pessoas não merecem, mas assim como Jesus, Boaz dele lembra um pouco em características ao nosso Senhor Jesus, mas no sentido de que dando graça para as pessoas, estando no local certo, com pessoas certas, porque Deus de forma soberana tem guiado toda essa história. E aí, capítulo 1, a gente vê aquela questão da amargura de Noemi, a gente vê quão angustiada ela estava e quão mal ela falava de Deus em certo aspecto para Ruth. Capítulo 2 as coisas já mudam. Capítulo 3 já é então um coração totalmente diferente daquilo. No capítulo 2 ela estava sofrendo a graça de Deus e isso estava mudando o coração dela. Mas há 2 aspectos que eu quero que você olhe aqui junto comigo no capítulo 3. Que se a gente não deixa que Deus trabalhe em nós, a gente não tem como melhorar. Se a gente olha para situações e vê desespero, angústia, medo, se a gente não deixa Deus usar a sua graça e trabalhar em nós, as coisas vão permanecer igual. O que eu quero dizer aqui, irmãos, é que quando você se prepara, quando você se redime, quando você confia no seu Redentor, Deus ele trabalha. Jesus ele trabalha em sua vida, ele transforma a sua história, ele conduz ao cumprimento, ele te guia para fazer o propósito do nosso
do nosso Deus. Então aqui a gente vê duas viúvas, Ruth e Noemi, chegando a Belém. O plano inicial, vamos colocar assim, é sempre bom vocês olharem para os capítulos, ver que elas fazem planos. Deus quer que a gente faça os planos, mas a resposta vem dele, né? Fazemos nosso plano, mas a resposta vem de Deus. E aqui mais uma vez, Ruth e Noemi estão fazendo planos, mas Deus ele vai mudar um pouco a história delas. Então elas estavam fazendo planos, elas estavam aqui. A ideia era que Ruth tomasse de conta de Noemi, né, era o propósito dela, e aí elas iam se virar, iam sobreviver conforme ia dando. Mas o interessante quando a gente entra no capítulo 3 é lembrar de que, primeiramente, o livro de Ruth ele não é só uma história de amor. Ele não vai contar só sobre um casamento, ele não vai falar mais de uma estrangeira, de uma terra distante, de uma terra pecaminosa, casando-se com um israelita, uma pessoa importante, uma pessoa respeitada, mas sim ela vai falar e ela vai deixar claro a respeito do nosso relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nos passos de Ruth, registrado no capítulo 3, a gente vai ver os passos que nós devemos ter, nós devemos fazer, a fim de desenvolver esse relacionamento com o nosso Deus. Ruth capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte. Espera os irmãos abrirem aí. Ruth capítulo 3, versículo 1. Noemi, a sogra de Ruth, disse: Minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lava-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: Vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de ter essa palavra, ó Pai, revelada. Agradecemos, ó Pai, por isso, e gostaríamos de pedir, ó Pai, agora iluminação, que o Senhor esteja nos ajudando, ó Pai, guiando, que eu possa explicar, exemplificar e conseguir aplicar, ó Pai, na vida dos irmãos, e que não só seja uma pregação ouvida, com ouvidos atentos, mas com um coração disposto, ó Pai, a aceitar o desafio que a Tua palavra tem para nós esta noite. Nós agradecemos e entregamos isso a Ti. Amém. Meus irmãos, com certeza em uma grande colheita havia outros homens. Boaz não era o único homem ali, certo? Com certeza havia outras. Possivelmente, Ruth ela teria pensado, ou melhor, Boaz talvez tivesse pensado, porque Ruth ia fazer tudo isso, mas mais pra frente, eu não vou dar spoiler, mas mais pra frente a gente vai ver o que estava passando na cabeça dele. Mas tinha outras pessoas que, diferente de Boaz, não poderia redimir elas. No capítulo 2 a gente começa introduzindo essa ideia de um parente resgatador. Aqui na prática a gente vai ver um pouco com mais detalhes o que seria esse parente resgatador. Mas o interessante aqui, irmãos, é o plano que Noemi tem pensado, como ela tem planejado, como ela tem bolado tudo aquilo. E ela dá alguns princípios, ela dá alguns passos para Ruth fazer. Noemi, uma pessoa mais velha, certamente uma pessoa mais sábia, estava ligado com a palavra de Deus, com a lei de Moisés, e aí ela estava instruindo, Ruth a se encontrar com ele. Em primeiro lugar, irmãos, no versículo 3, ela
se lavou. Eu já quero começar fazendo algumas aplicações já nesse primeiro momento aqui. Mas se a gente deseja ter um profundo relacionamento com o nosso Deus, a gente precisa se lavar. A gente precisa se purificar. A gente precisa estar cheio do fruto do Espírito, longe do pecado da carne. A gente precisa estar aperfeiçoado no temor do nosso Deus. Então, a gente peca todo dia, às vezes mais de uma vez por dia. Sempre que a gente peca, a gente deve orar para Deus pedindo para que Ele nos lave. A gente deve orar para que Deus nos purifique. A gente deve buscar o perdão. Então, de cara, a gente já tem esse aspecto aqui. E é interessante olhar que elementos como banho, roupas, são algo muito importante, principalmente naquela época, naquele tempo antigo. A gente tem um exemplo ainda aqui dos sacerdotes. Se eles quisessem entrar no templo, se eles quisessem estar na presença de Deus, qualquer tipo de sujeira, qualquer tipo de pecado ou coisa do tipo, se eles não se purificassem, se eles não se lavassem, eles podiam morrer. Havia as divisões e cada nível de divisões há mais passos para a purificação, mais passos, mais coisas que você vai fazer. Então Deus ele não se relaciona com a impureza, ele não se relaciona com a imundície. Então o primeiro passo para nós é se lavar. Eu sei que o Espírito Santo ele tem o poder regenerador, né, lavar e o regenerador do Espírito Santo em nossas vidas, mas isso é algo constante. Deus ele vem, ele nos lava, mas a gente ainda não é 100% santo. Nós somos santos, mas em plenitude, completo ainda não, né? Já estamos salvos, já estamos debaixo da graça, mas ainda pecamos, ainda temos o nosso coração inclinado para o pecado. Então, primeiro é se lavar. Em seguida, Ruth, ela se ungiu. Olha só, lave-se, ponha perfume. Em outras versões, eu creio que tem algo voltado para um óleo. E é interessante, eu queria trazer isso aqui. Naquela época era muito comum o uso de óleo. Tanto para você ficar mais perfumado, mais cheiroso, quanto para a cura. Tiago, capítulo... Deixa eu ver. Tiago ele nos dá uma clareza um pouco mais sobre isso também. Tiago, capítulo... Deixa eu ver. Eu sei que é Tiago 5. Ok. Versículo 12. É o 5:14. Eu vou ler o 12 só para questão de contexto. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja um sim e que o não de vocês seja um não, para que vocês não incorram em condenação. Algum de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Amados, a ideia de chamar os presbíteros era: gente, eu estou morrendo. Gente, eu estou com uma ferida aqui. Eu estou mal, preciso de ajuda. Os presbíteros iam, oravam por aquelas pessoas e usavam óleo como uma forma de remédio. Então ele passava ali nas feridas. Inclusive, alguns anos atrás a gente teve a Copa em Catar. Estava mais comum, geralmente o pessoal faz isso mais nas Olimpíadas, mas devido ao calor, coisas do tipo, o pessoal estava usando muito óleo para justamente aliviar as dores, aliviar qualquer tipo de transtorno. Creio que ano que vem também pessoas dessa região que forem participar também vão usar isso, porque faz parte ali daquela quentura, daquela cultura. Okay?
Então aqui a gente tem esses aspectos. Ruth, ela vai, no Oriente Médio usava o óleo tanto perfumado para se proteger também, mas aqui também ele se refere à unção da presença do nosso Deus. Tá? A gente leu até o Salmo hoje mais cedo, ele se conecta um pouco com isso aqui. E a ideia é que a gente seja, ou agora caminhe para estar mais parecido com Jesus, esteja mais cheiroso, lembrando o cheiro de Jesus, vamos colocar assim. Quanto mais tomamos banho, quanto mais nos purificamos, quanto mais nos lavamos, passamos óleo para ficar perfumado e querendo não proteger a gente, proteger a nossa pele, mais semelhantes em caráter e em conduta a gente está. E aí o nosso Pai, Deus, ele nos aguarda para a gente receber a glória. Então, lave-se, passe um óleo, passe um perfume. E aí o terceiro passo da preparação de Ruth, de uma forma mais ativa para a gente se preparar, ela troca de roupas. Talvez Ruth não tinha as melhores roupas, mas na certa ela tinha uma roupa ali separada que ela poderia estar um pouco mais ajeitada. Mas a ideia aqui é: tire essas roupas de viúva triste, tire essas roupas, você não está mais nessa situação. Você está agora em nova vida, e nova vida, novas roupas, vida nova, roupa nova. Eu gosto muito de Efésios, creio que o capítulo 4, né, ele vai falar do DRR, despojar, renovar e revestir. Despojar o velho homem, joga fora aquilo, se renova, se purifica. E não adianta você largar o velho homem, renovar e usar aquelas roupas imundas. Hoje em dia não é comum, mas naquela época a gente via, na Bíblia, quase no Novo Testamento todo, a gente vê pessoas com lepra. E meus irmãos, se vocês nunca viram ninguém com lepra, mas uma característica das pessoas com lepra é que se ela pega uma roupa, as roupas em poucos segundos começam a ficar manchadas de sangue, das coisas que estão saindo ali, da secreção, começa a ficar um negócio bem estranho. Então, imagina esse aspecto. A pessoa usou aquela roupa. Tem dois aspectos aqui interessantes, né? A pessoa usa aquela roupa, ela tira. Se ela não se despoja, se ela não se renova e bota uma roupa nova, vai ficar do mesmo jeito. Vai ficar imundo de novo, vai ficar podre, vai ficar sujo. Agora, se ela se renova, se ela despoja e renova-se, agora se ela veste aquela roupa velha, aquela roupa suja, ela ainda vai estar com aquela aparência de doente, com aquela aparência meio estranha. E a ideia é essa aqui. Então, olha, Ruth, você não está mais nessa característica, mude-se, renove-se. Então, Deus, ele quer que a gente se lave, Deus, ele quer que a gente se unja, Deus, ele quer que a gente troque as nossas roupas, Deus, ele quer que a gente viva em nova vida, vida transformada com abundância perante o poder de Deus. E, de novo, as roupas, ela tem um significado muito interessante, seja em questão de templo, seja em questão de como você se portar. A gente vê também o profeta Isaías, capítulo 6, se eu não me engano, vai dizer algo em relação à majestade de Deus, à glória de Deus. E ali, continuando ali no texto, no livro de modo geral, você vai ver que às vezes os panos, só o lençol, o manto do rei já era o suficiente, só as rebabas, as dobras, algo assim, já era o suficiente para encher tudo aquilo. Então demonstra glória, demonstra poder. As roupas, elas fazem diferença. E aqui Deus está dizendo isso. As instruções são claras. Se você quer viver de vida nova, você precisa se lavar, você precisa se ungir, você precisa estar em vida nova, em roupa nova. Agora, irmãos, ok, então as roupas, né, ela tem isso, a salvação, ela retrata um pouco disso. Então a gente tinha roupas velhas, roupas mortas, e a gente tem que se revestir de graça, roupas de graça, né, na nossa nova vida. Imagina que Ruth,
caminhando ali na eira, né? Eira é o local ali que eles usavam para debulhar os negócios que eles tinham que fazer. Mas imagina eles ali, eles naquela situação, eles naquele momento. Imagina se Ruth, meus amados, tivesse pensado em fazer outra coisa. Ruth, ela disse que ia seguir as instruções aqui. Vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Ela está prometendo que vai fazer isso. Talvez ela tenha pensado, mas por que eu vou descobrir os pés? Mas por que eu vou fazer isso aqui? Por que eu tenho que chegar ali? Por que eu tenho que ficar no canto? Talvez perguntas tenham passado na cabeça dela. Perguntas passam na nossa cabeça. Mas o interessante é perceber que, acima de tudo, ela confia e ela faz aquilo. O aspecto que eu quero trazer aqui, meus amados, é que a nossa comunhão, vou ser mais individual aqui, a sua comunhão particular, você a sós com Deus, ela é algo, como é que eu posso colocar aqui? Ela é algo que vai refletir o culto público. Ela é algo que deve refletir. Às vezes a gente está preocupado em refletir o culto público, mas internamente, a sós com Deus, a gente não confia. A gente não, isso é o nosso coração pecaminoso, mas não confiamos, não olhamos para ele, então olhamos para outra direção, buscamos ajuda, buscamos suporte em coisas que não é o nosso Deus. Mas quer que seja a sua comunhão particular com o Senhor, seja no culto, seja em qualquer outra situação na sua vida, a gente não tem o direito de distribuir ou de alterar ou de mudar qualquer coisa que Deus tenha dito para nós. Eu usei o irmão Ricardo semana retrasada como ilustração, eu vou usar de novo. Imagina que o irmão Ricardo ele vai para um restaurante. E lá ele vai naquele buffet, acho que é assim que fala, e é onde tem várias opções de comida. E ele chega lá, o garçom, olha, você quer isso aqui? Eu quero. Você quer picanha? Quero. Você quer isso aqui? Quero. Ele não tem que se preocupar em rejeitar alguma coisa. Ele chega lá, tem isso aqui, eu quero isso aqui. Não, isso aqui eu não quero. Né? Chega o pessoal, você quer um ovo? Não, ovo eu como em casa. Não, eu quero picanha, eu quero carne, eu quero um monte de coisa. Ele tem a opção de escolher. Às vezes, meus amados, indiretamente, escolhemos ou deixamos claro que Deus é como um buffet de restaurante, onde Deus ele é o garçom e ele dá as opções pra gente. Ele chega, meu filho, você quer isso aqui? Você quer fazer essa minha vontade ou você quer fazer essa minha outra vontade aqui? Às vezes a gente quer escolher, né? Unidunité, o que é que eu vou escolher? No lugar de se reconhecer como um servo, de se reconhecer como alguém que não tem nada do que a gente faça para estar perto de Deus, e ainda tem a ousadia de escolher aquilo que Deus quer que a gente faça. Deus ele não está dando opções para nós. Deus ele está dando ordens que você deve escolher fazer. Não qual vai fazer, mas escolher ativamente ir lá e fazer aquilo. Então, o espírito, ele fica entristecido quando a gente escolhe, quando a gente opta não fazer o que Deus tem para nós. Quando escolhemos não obedecer a Deus, quando escolhemos não estar diante do nosso Pai. E aqui, quando a gente volta de novo para Ruth capítulo 3, época de colheita, algo muito especial naquela época, eu acho que a gente perdeu um pouco dessa questão. Eu gosto de ver, às vezes, vídeos na internet de como funciona o agro. Eu acho fascinante como é que as plantas crescem. Enfim, só uma curiosidade. Mas eu acho que, às vezes, quando a gente está em oração ali na mesa para agradecer a Deus, a gente não tem a mesma alegria. Não estou afirmando, irmão, só estou comentando. A gente não tem a mesma alegria que uma pessoa teve
com o trabalho de lavrar a terra, plantar, colher e fazer todo aquele processo. Algo está tão automatizado, está tão padronizado, tão automático, que a gente já se acostumou. Às vezes pouca coisa é alegria. Então nessa época com certeza era muita alegria, muito trabalho. E capítulo 1 de Ruth já começa nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. Gente, era algo duro. Era um grande problema. Tinha um problema enorme acontecendo aqui. Mencionando de novo, juízes, castigo. O pessoal pecava muito. Deus mandava juízo. O pessoal continua pecando, depois se arrepende. Deus tira o juízo. Aí ele vai e volta. Peca, juízo, se arrepende. Peca, juízo, e aí vai aquilo. Então era um momento ruim, era um momento de extrema dificuldade. Então quando chega a época da colheita, quando chega a época em que você tem o que ter todo esse trabalho e conseguir desfrutar daquilo, com certeza era um momento de muita alegria. Mas voltamos para a nossa história. Ruth, ela estava prestes a dar um passo. Ruth estava prestes a dar um passo de fé. Algo que com certeza ia mudar, algo que mudaria completamente a vida dela. E aí você pode acompanhar comigo a partir do versículo 6. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo o que a sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber, e estava já de coração um tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que, no meio da noite, o homem se assustou e sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Boaz perguntou: quem é você? Ela respondeu: sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre a sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Amados, esse período de colheita, né, aqui na ceifa, era um trabalho muito cooperativo. Os homens, eles iam lá, né, revezavam o uso dessa eira, né, que seria mais ou menos uma plataforma elevada, onde as pessoas tiravam a casca e jogavam assim, e o vento levava a casca embora, e ficava só o que era interessante, o que era importante. E aí, como questão de segurança, ou questão de até de poder estar ali com os seus grãos, né? Geralmente as pessoas ficavam ali, dormindo, depois que tivesse feito todo o trabalho que tinha que fazer, que foi o que Boaz fez aqui, né? Então, possivelmente ele tenha feito todo aquele processo, pegava aqui, jogava as palhas ia embora, ficava só o que ele queria, ele colocava num canto e se deitava por cima delas. Esse capítulo, ele faz menção dos pés em 4 ocasiões. No versículo 4, no versículo 7, 8 e no versículo 14. Ruth, ela havia se lançado aos pés de Boaz, tá? Em resposta das suas palavras bondosas. Mas dessa vez ela coloca aos pés ali, né, a ideia para propor um casamento, para propor que Boaz se casasse com ela. Então ela estava pedindo para que ele se casasse, né, e voltasse àquela ideia do parente resgatador, que lembra, era o parente que ia cuidar da família caso a família toda estivesse sem o esposo, né, viúva. Eu lembro muito de Adão, quando eu vejo isso aqui. Adão, ele dormiu, e quando acordou ele tinha sofrido uma cirurgia. Ele tinha sofrido uma cirurgia e ele amanheceu casado. Jacó também. Jacó, ele
Jacó ele despertou, né? Descobriu que estava casado com uma mulher errada. E aqui Boaz, à meia-noite, encontrou uma mulher deitada aos seus pés. E aí quando ele pergunta, né, para ela o que ela respondeu, ela não usa, e é muito interessante o que está aqui, meu irmão. Ela não usa a palavra moabita. Ela tirou essa ideia. Ela, em vez de ser Ruth a moabita, ela se torna Ruth a serva. Em vez de ser Mateus o crente ou o professor ou qualquer outra coisa, é Mateus o servo. Em vez de ser qualquer um de nós, alguma característica da nossa profissão, ou alguma característica que a gente seja bom, acima de tudo é ser servo. Então ela traz isso para ela. Ela estava recomeçando. Às vezes, irmão, a gente recomeça uma vez, 2, 3, e isso vai. A nossa vida ela é voltada por recomeço. Você erra, você recomeça. Você erra, você recomeça. Mas sempre pedindo a graça de Deus. E entender essa capa aqui, né, no final do verso, significa, seria a ideia de reivindicar a pessoa para si. A gente viu isso no capítulo 1, de estar sobre as asas. No caso, Noemi estava sobre as asas de... Ruth estava sobre as asas de Noemi, no sentido de cuidado. E aqui a ideia seria a mesma, estar no cuidado de Boaz. E o interessante é que a gente também tem que estar nas asas do nosso Pai, nas asas de Deus. Então aqui a gente tem uma imagem não só de uma linda história de casamento, tá? Mas também de uma submissão, lembra, irmãos, submissão, todos nós somos submissos. É óbvio que tem um texto ali que é mais específico para as mulheres, mas devemos ser submissos uns aos outros. E aqui a ideia de submissão é também você demonstrar, você amar e você respeitar. Então aqui a gente vê também que Noemi, ela foi respeitada por Ruth. Ruth poderia dizer, não, tu é uma velha, sabe de nada. Mas Ruth escutou sabiamente e estava ali disposta. E aí a gente vê essa história linda aqui, que não só lembra um casamento. Mas a partir do versículo 10, Boaz ele responde Ruth, e com palavras que revelaria não só o caráter, mas também um coração de um parente resgatador, né? Diz assim a palavra de Deus, versículo 10 de Ruth, capítulo 3. Boaz respondeu: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. Um parênteses, irmão, lembra? Talvez Ruth tenha passado na cabeça dele do porquê chegar lá, ou do porquê ela, e também possivelmente passou na cabeça de Noemi, mas aqui está claro a ideia do que passou na cabeça de Boaz. Eu achei que você poderia chamar alguém mais novo, mas lembra, talvez alguém mais jovem, alguém mais rico, ou coisa do tipo, não poderia resgatar, ou não poderia redimir aquela família. E aí voltando, né? Versículo 11. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo que você falou eu vou fazer. Porque todo o povo na cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou o resgatador. Mas há ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Olha a reviravolta acontecendo. Fique aqui esta noite. Pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça. Mas, se ele não quiser, eu farei. Tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até amanhã. Ruth ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se enquanto ainda estava escuro. Porque Boaz disse que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. Amados, essa história ela nos traz uma grande reviravolta. Olha com os planos
tudo direitinho na cabeça de Ruth, de Noemi. Olha, vai lá, ele é nosso parente resgatador, vai dar tudo certo, show, tu casa com ele, a gente tá sussa, legal. Porém, o que acontece? Existia um parente mais próximo. Vamos dizer, um primo de primeiro grau e um primo de segundo. Tinha um de primeiro grau. Boaz seria o de segundo, vamos colocar assim. Tinha alguém mais próximo, tinha alguém mais perto. E aí Ruth talvez tenha pensado, ok, agora deu ruim. Não tenho mais esperança, porque a minha esperança era casar com esse homem, um homem bondoso que cuidou de mim, cuidou de Noemi, protegeu. Eu não sei como é o outro. E se ele não quiser? Ou será que Boaz ainda vai querer? Com certeza apareceu muitas coisas na cabeça dela. Com certeza passa muitas coisas na nossa cabeça, irmãos. A gente planeja tudo bonitinho. Quando eu estou planejando as coisas da semana, eu escrevo. Eu tenho uma agenda que eu escrevo. Aí, às vezes, quando eu vou olhar, geralmente todo domingo eu refaço a da semana, né? Aí, quando chega, no domingo, eu vejo, puxa, eu não fiz nada, quase nada do que eu planejei, ou fiz em ordens totalmente diferentes do que eu tinha planejado. Mas estava tão bonitinho do jeito que eu tinha colocado aqui. Mas, de forma soberana, Deus, ele guiou para que fosse feito de outra forma. Da mesma forma, Deus está fazendo aqui. E o interessante, meus amados, é olhar aqui na resposta de Boaz e Ruth. A gente vê como o Senhor ele vai responder a você quando você busca Ele. Quando você busca uma comunhão mais profunda, quando você busca ter um relacionamento com o nosso Deus. Assim como Boaz, falou com Ruth. E assim também Deus ele fala com a gente através da sua palavra. E aí, como aplicação, eu quero deixar algumas coisas aqui para os irmãos. Primeiro, que Deus, eu vou trazer o aspecto mais divino aqui, Deus, ele nos aceita. O verso 8 a 10, Boaz, ele poderia ter se recusado a seguir uma relação com Ruth, mas, no entanto, ele aceitou, pois ele a amava. Ele chegou até a chamá-la de filha minha filha. Uma forma muito carinhosa. Minha filha. Uma forma muito carinhosa de você chamar alguém. Ele começou a proferir bênçãos. Então, o grande Deus, ele busca um relacionamento mais íntimo contigo. Deus, ele, de forma soberana, de forma grandiosa, não precisa de você, mas ele busca um relacionamento contigo. Um relacionamento mais íntimo. E eu sei que muitas vezes a palavra íntimo, ela traz um sentido errado muitas vezes, mas a ideia de te conhecer no íntimo é conhecer o seu coração, é conhecer você no seu mais podre pecado. É conhecer você em cada detalhe, em cada área em que você precisa melhorar. Então Deus ele conhece a gente. E quando a gente se aproxima, a gente não pode ter medo de se aproximar, de compartilhar dos nossos defeitos e de estar desfrutando também desse amor. Mas ele não só aceita. Deus ele não só aceita a gente. A gente não pode fazer nada. Não é eu que faço algo para Deus me guiar, para Deus me salvar. É Ele que me aceita. Mas Ele não só aceita, Ele também dá segurança. Versículo 11 a 13. A escuridão aqui, o encontro à meia-noite, Deus ele dá segurança para Ruth. Ruth ela não conseguia ver o rosto de Boaz, possivelmente. Não tinha uma vela naquela época. Não tinha algo que pudesse dar a certeza de que aquele era Boaz. Mas ela podia ouvir a voz. Ela ouvia a sua voz enquanto ela estava tranquila, né? Não tenhas receio. Nossa segurança, irmãos, ela não vem do que a gente sente. Se a gente se sente confortável. Amado, você pode estar, eu vou morar num apartamento na aldeota ou num condomínio, me sinto extremamente seguro.
isso não é nada. A segurança não é nada. Pode ser que algum doido que more lá, invente de querer atirar em todo mundo. Não sei, pode acontecer. Estamos em um canto, às vezes olhamos, buscamos segurança, não achamos, mas às vezes estamos mais seguros do que achamos estar. E uma coisa eu digo, irmãos, onde Deus nos coloca, Ele está cuidando da gente. Temos essa segurança. Não estou dizendo que se você é crente, se você segue a Deus, nada de ruim vai acontecer com você. Não estou dizendo isso. Até porque muitas coisas acontecem por causa do nosso pecado. Mas a ideia de que temos segurança, a segurança ela não vem do meu irmão, ela não vem da minha família, ela vem de Deus. A palavra de Deus aqui, de forma mais específica, é a nossa segurança. E aqui a gente tem essas ordens, eu acho muito, muito fascinante. Não temas, são palavras muito simples. Deus ele é muito sutil. Deus é extremamente gracioso e extremamente sutil na sua fala. Ele fala não temas. Deus ele é simples, mas na sua simplicidade ele é extremamente profundo. Essas são palavras que Deus falou para Abraão, não temas. Falou para Isaac, Jacó, Moisés, uma nação inteira, Josué, os remanescentes, Zacarias, pastores, Paulo, João. O Senhor é meu auxílio. Não temerei. Não temas, irmão. Olhe para as circunstâncias, você vai ver angústia, você vai sentir desespero, você não vai se sentir seguro ou tranquilo. Lembra, quando a gente olha para nós mesmos, a gente fica angustiado. Quando a gente olha para o nosso irmão, para o outro, a gente fica deprimido. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente será abençoado. E aí, continuando, Boaz, ele não apenas acalmou o coração de Ruth, mas ele também deu uma promessa de futuro. Lembra, Boaz tem semelhanças com o nosso Senhor Jesus. Lembra um homem segundo o coração de Deus, certo? Mas ele fez uma promessa e ele disse, olha, tudo quanto dissestes, eu te farei. Tudo o que Deus começa, meus irmãos, ele termina. Tem gente que vem dizer hoje que a Bíblia está errada porque Deus fez promessas, mas tem um monte que está incompleto. Mas não é porque ele desistiu, é porque ainda não se cumpriu, ainda não fez, ainda há de se fazer. Mas se Deus está te dizendo alguma coisa, se Deus está falando contigo, e onde é que ele fala? Através da sua palavra. Mas se Deus fala, ele promete e ele termina tudo o que ele faz. E tudo o que ele faz, irmãos, é com excelência. A gente olha para Noemi, parece um procedimento simples, né? Mas a gente vê algo que se transformou em algo um tanto complicado, né? Pois havia um homem em Belém, um plano simples aparentemente, mas havia um homem em Belém que era mais próximo, era um parente. Boaz não fingiu que isso não existia para dar falsas esperanças, vamos colocar assim. Não, olha, Ruth, tem esses problemas aqui, tem uma pessoa que está mais próxima do que eu, tem que resolver primeiramente com ele. Então a grande preocupação aqui de Boaz, acima de tudo, não era eu quero me casar com você, mas eu quero que você seja redimida, e você vai ser redimida quando o parente resgatador estiver aqui. Então a gente tem que resolver com aquele lá. Ruth, então, ela recebe o presente, né, de Boaz. A gente vê no capítulo do versículo 15 em diante. Disse mais: traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade,
Quando chegou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou: como se passaram as coisas, minha filha? E Ruth lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito por ela. E ainda disse: ele me deu estas 6 medidas de cevada e me disse: não volte para sua sogra sem nada. De novo, Deus, através de Boaz, demonstrando a sua graça. Devemos demonstrar a graça de Deus para as outras pessoas. Então, Ruth estava ali trabalhando. No tempo que ela estava, no período que ela estava trabalhando, ela percebeu que havia sido bem tratada por Boaz, né? Tinha sido tratado com generosidade, teve alguns privilégios, né? Vamos colocar assim. Então, Boaz havia lhe partilhado do almoço, comeu junto com ela, da alegria de estar ali. E ele, mais uma vez, encheu o manto de Ruth com o suficiente, com suprimento suficiente para mais de algumas semanas. Boaz, ele não tranquilizou, tipo, olha, a gente vai resolver, farei tudo o que temos que fazer. Mas ele viu que ela estava apreensiva, viu que certamente estava preocupada, e em certos aspectos nós estamos apreensivos, nós estamos preocupados, mas também estamos esquecidos de olhar, nós mais aqui, de quão grandioso Deus é e como Ele está suprindo as nossas necessidades. Então aqui Boaz fez isso. E logo após, meus irmãos, Ruth ela esperou enquanto Boaz fazia parte dele. Olha só, versículo 18. Então Noemi disse: espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas. Porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. É pela fé, é pela longanimidade que a gente herda as promessas do nosso Deus. Uma vez que Ruth e Noemi acreditava que Boaz faria o que tinha lhe prometido, a esperança, ela tinha-se esperança e esperava pacientemente até receber essas boas novas de que Ruth iria se casar. Confesso, meus irmãos, que para mim, também creio que para muitos, esperar é uma coisa um tanto difícil. Seja esperar por uma mesa no restaurante, seja esperar para um avião que está atrasado, seja esperar uma ligação para um emprego, seja esperar qualquer situação, qualquer circunstância que nos faça esperar, é algo que mostra, pelo menos no meu caso, mostra quão enganoso é o meu coração, enquanto apegado às vezes eu estou em coisas terrenas. Buscamos às vezes olhar para o chão e não buscamos olhar para as coisas lá do alto. Mas tem alguns versículos que eu queria terminar com eles. Versículos que eu gosto de lembrar nesses momentos e me esforço para lembrar deles. Primeiro está em Ruth 3,18. Espera, minha filha. Então aqui é o conselho sábio de uma senhora, Noemi, para sua nora. Ruth ela não teria conseguido coisa alguma se tivesse talvez seguido Boaz até Belém, tentando ajudá-lo. Não, é desse jeito, vamos fazer assim. Não, ela esperou. Às vezes a gente tem esse aspecto. Não, acho que se eu for lá, se eu meter a mão, vai ser melhor, vai ser mais rápido. Quando Deus, na verdade, está dizendo: meu irmão, espera. Espera no Senhor. Então a nossa natureza ela fica agitada. A gente quer ajudar a Deus. Mas Deus não precisa de ajuda, Ele não precisa dar a gente. Imagina a nossa ajuda. A próxima palavra está em Êxodo. Próximo imperativo, a próxima ordem que Deus nos dá em Êxodo 14:13. Ruth diz: espera, minha filha. Eu não vou ler o texto todo, só vou ler a palavra. Em Êxodo a gente vê: aquietai-vos.
uma ordem de um líder, uma ordem de Moisés para o povo de Israel. Estava sendo perseguido, lembra do contexto, o Egito ali vai perseguir, quer prender, quer matar, quer escravizar vocês de novo. Não entre em pânico, é isso que Deus está dizendo, através de Moisés. Deus está no controle, Deus ele estava no controle e está agora no controle da situação. E aí no versículo 15, né, de Êxodo, Deus, o Senhor, ele ordena que o seu povo marchem, e eles conduziu a segurança na travessia do mar. Gente, isso é muito louco. É muito louco você ver uma situação, olha, tenta perceber o que estava na cabeça daquele povo. Deu ruim. É um mar aqui, tem um monte de gente vindo atrás da gente para matar, para bater, para voltar para a gente ser escravo. O que é que eu vou fazer? Então Deus diz: se acalmem, eu estou no controle. E de forma simples, Deus guiou o povo com segurança no mar. Há um tempo, amados, para a gente esperar. E há um tempo também para a gente marchar. A gente deve estar alerta. Deus, ele dá a ordem, a gente tem que estar obedecendo. Não sei qual capítulo vocês estão em Romanos, mas vai ter uma parte lá que vai falar como um soldado. E a ilustração ali é clara, você tem que estar pronto. Porque a qualquer momento você vai ter a ordem. O soldado, ele não vai estar desarmado, ele não vai estar sem a roupa dele, para no momento de guerra, no momento de situação, quando Deus manda ele ir, ele, não, peraí, eu tenho que me arrumar. Não, peraí, eu vou fazer alguma coisa. Não, ele já está de prontidão. Salmos 46, 10. Lembra, são versículos que eu me esforço, eu gosto, mas me esforço bastante para lembrar desses três. Espera, Ruth 3,18, aquietai-vos, Êxodo 14,13. E aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso aqui é o remédio. É um antídoto maravilhoso para um espírito inquieto, um espírito angustiado, um espírito amargurado, um coração longe de confiar em Deus pela fé. A palavra no original, né, aquietai-vos aqui, ela seria tipo solte, relaxe. Se acalme, meu irmão. Deus ele tem um ótimo senso de humor. Se acalme. Fique quietinho. Eu não sei se, acho que aqui não tem, mas em Maceió a gente fala desde pantim. Sem pantim. Eu não vou saber explicar, mas seria sem algumas frescuras. Acho que essa seria a melhor forma de dizer. Mas deixe disso. Calma. Relaxa, eu estou no controle. E isso se reflete em situações do nosso dia a dia. Se reflete em situações onde... Eu gostei da história, eu já tinha escutado há muito tempo, mas eu nem lembrava que o pastor Leibniz deu, de uma missionária que ficou 50 anos. Amados, aquilo é muito forte. Talvez a gente fique 50 anos aqui. Talvez essas pessoas não estejam mais aqui quando a primeira vida se converta. Olhamos para nós, vemos os nossos erros, porque erramos muito, mas nós não estamos presos à ideia de que se não fizer algo, as pessoas não vão se converter. Não é o nosso tempo. Deus está dizendo, você tem que fazer. Faça as coisas, mas também se acalme. Relaxe. Sou eu que estou no controle. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. É fácil a gente ficar impaciente. É chato a gente ficar angustiado. Mas, amados, Ele é Deus. Aquilo que está na mão dele, Ele de modo algum vai lançar fora.
A gente tenta ajudar, em vez de ajudar, a gente atrapalha. E Boaz aqui, ele estava ocupado, né? Estava trabalhando para cumprir aquilo que ele havia prometido para Ruth. E Noemi estava certa de que ele não descansaria até que ele tivesse com todo aquele problema, ou toda aquela questão estivesse resolvida. Eu lembrei de um versículo, Filipenses 1:6. Deixa eu ver se é esse mesmo. Filipenses 1:6. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Outras versões vai dizer: estou plenamente, completamente, por completo certo de que Deus vai fazer a sua boa obra. Meus irmãos, isso para mim é um ânimo. Saber que Jesus ele está trabalhando, saber que Jesus está intercedendo por nós, sabendo que apesar da situação, se eu olho para onde estamos, se eu olho para o meu irmão, eu não vejo esperança, mas se eu olho para Deus, eu lembro que Ele trabalha, Ele cuida e Ele trabalha dentro de nós. Ruth é um ótimo exemplo disso. A pessoa amargurada, Deus trabalhando na vida dela para mudar o coração, para que aí ao redor dela, a circunstância onde ela estava, mudasse. Talvez, irmãos, Deus quer que a gente seja como aquela missionária, firmes, melhorando o máximo que a gente pode, cada dia melhorando mais. Se coloque nos pés do Senhor, meus amados. Se coloque nos pés do nosso Deus, porque Ele vai cumprir a promessa. Baixe sua cabeça, irmão. Queria que você tirasse esse momento para agradecer a Deus. Acima de tudo, ore. Veja, analise onde está a sua confiança, essa sua disposição de esperar, de aquietar e de que Ele faça o que Ele aprove. Pai querido, nós te agradecemos. Agradecemos, ó Pai, pela graça que o Senhor nos deu. E com isso o Senhor pode trabalhar em nossa vida. O Senhor transforma a nossa vida, transforma a nossa história e nos conduz, ó Pai, para um cumprimento do seu propósito. Falhamos, a vida é feita de recomeços, mas, Pai, entregamos a Ti. Nos ajuda, ó Pai, a aquietar o coração, a acalmar o coração. Nem que a gente tenha que passar aqui 50 anos sem ninguém, nem em 10 quilômetros se converta, se arrependa, curve-se diante de Ti, ó Pai, mas que a gente possa ser exemplo de fé, exemplo de graça, não sendo egoístas, guardando aquilo que o Senhor nos deu sem cobrar nada da gente. Jesus pagou um alto preço, algo que a gente não pode contar. A gente não tem a imensidão do valor que foi pago lá na cruz. Nos ajuda, Pai, a ter essas verdades claras na nossa vida, clara no nosso coração, clara no nosso dia a dia. Precisamos, ó Pai,
ter a confiança mais aberta nos nossos corações, viva, pulsando de que o Senhor cumprirá as suas promessas. Nos ajuda, Pai, a confiar mais em Ti. Nos ajuda, nos guia, uma prova de confiança, ó Pai. Nos ajuda a esperar, a aquietar e a deixar que o Senhor faça o que o Senhor tem para fazer. Agradecemos porque o Senhor trabalha na nossa vida, o Senhor muda, transforma a nossa história e o conduz para o cumprimento do seu grande e glorioso propósito. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo.